Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live devocional aqui na nossa página Sou Esther Blog. Nós estamos lendo juntas o Evangelho de João, então já abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João para acompanhar a leitura junto comigo. Bom dia, Bia, tudo bem com você? Bom dia para todas as mulheres que estão entrando, sejam muito bem-vindas. É maravilhoso poder sempre ter esse momento com vocês, esse momento de devocional. Tivemos 2 dias sem live, né? Na quarta-feira foi feriado, na quinta não consegui entrar ao vivo, mas hoje estou aqui para fazer o nosso devocional juntas, para lermos a palavra de Deus juntas, para meditarmos juntas e aprendermos juntas com aquilo que Jesus tem para nos ensinar no dia de hoje. Bom dia, Mayara, tudo bem com você? Seja muito, muito bem-vinda. Abram já a Bíblia de vocês e estejam prontas para a nossa leitura de hoje. Se você não tem acompanhado os nossos devocionais, a Dani, te esperei, ô Dani. Perdão, mulher, perdão, não consegui mesmo entrar ontem, não consegui. Não consegui, infelizmente, fazer a nossa live hoje, mas hoje eu estou aqui, glória a Deus por isso. Perdão por fazer você esperar. Se você não tem acompanhado as nossas lives devocionais, né, que nós começamos lá no capítulo 1 de João, hoje vamos ler o 8, mas todas as nossas lives, elas ficam salvas no canal do YouTube. E o canal do YouTube é o mesmo arroba do Instagram, arroba Sou Esther Blog. Então você vai lá no YouTube, pesquisa lá, arroba Sou Esther Blog, você vai achar o meu canal. E lá você vai poder assistir todas as nossas lives devocionais gravadas. E, gente, tem mais de 200 vídeos, 200 devocionais gravados lá para você assistir, para você aprender com a palavra de Deus. Tudo gratuito, né? É um material gratuito. Disponível para você. Lá a gente tem toda a série de provérbios, toda a série de salmos, a gente tem live sobre as mulheres da Bíblia, a gente tem a live Venenos da Alma, que quando lançar o livro vai ser exclusivo apenas para as leitoras. Então tem muito conteúdo lá, muito material lá, e todas as lives que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de João também estão lá no canal do YouTube. Aliás, eu quero mandar um beijo para todas as mulheres que me acompanham por lá, porque eu sei que tem muitas mulheres que não conseguem estar aqui ao vivo, mas assistem lá, inclusive vivem me pedindo o link. Lidiane, me manda o link. Me manda o link da live, porque eu não consegui assistir ao vivo, e que fazem o seu devocional no horário que conseguem, porque eu deixo gravado lá. Então, se você ainda não conhece o canal, quero te convidar para ir lá, se inscrever, né? E acompanhar, né? Aprender lá, porque lá tem muito, muito, muito conteúdo para você. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Vamos começar então, vamos começar a nossa leitura de hoje, João 8. E João 8 começa falando sobre a mulher adúltera, que é uma passagem tão linda e tão significativa, e que nós aprendemos muito. Então vamos começar lá. Capítulo 8 de João fala o seguinte, tá? E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante em adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que será que Jesus escrevia na terra com o dedo, né? Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você?
Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Uau! Como Jesus é sábio, né? Nas respostas, na forma como ele reagia às provocações dos fariseus, né? Em todo momento a gente vê que Jesus é sábio, Jesus sabe responder, né? E ele conhecia a intenção do coração daqueles homens. Veja bem, adultério, né, não se comete sozinho. É algo, né, é um pecado cometido por duas pessoas. Uma mulher não adultera sozinha, não é verdade? E a lei de Moisés não dizia que a mulher deveria ser apedrejada. A lei de Moisés dizia que homem e mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Mas nesse dia, só a mulher foi levada até Jesus. E isso mostra de fato a intenção do coração desses homens da lei, dos fariseus e dos escribas. Eles não estavam preocupados em zelar pela santidade do povo. Eles não estavam preocupados com as vidas. Eles queriam um motivo para condenar Jesus, um motivo para acusar Jesus. Esse era o objetivo deles, né? Então aquela situação era uma armadilha para acusar Jesus de algum crime. Porque independente da resposta que ele desse, afirmativa ou negativa, eles iam acusar Jesus de alguma coisa. Se Jesus dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada, no meio daquela multidão, eles poderiam acusar Jesus de se colocar acima da lei romana, né, acima do imperador, dizer: quem é você para condenar ela? Você por acaso, né, é o rei daqui? Você está se colocando acima do governador, acima do imperador, acima da lei romana? Se Jesus dissesse que aquela mulher não deveria ser apedrejada, que ela não deveria sofrer nenhum tipo de condenação, eles iriam acusar Jesus de ir contra a lei de Moisés. Então, independente da resposta de Jesus naquele momento, eles iriam acusar Jesus de alguma coisa. Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens. Ele sabia que aquilo era uma armadilha para acusar ele de alguma coisa. Então Jesus simplesmente, né, ouve aquele questionamento, senta no chão e começa a escrever alguma coisa no chão. O que será que ele escrevia? A palavra de Deus não fala, mas ele, no primeiro momento, ele não responde, né? Ele começa a escrever no chão. Mas eles continuaram insistindo com aquela pergunta. Eles queriam, né, realmente uma resposta de Jesus. E Jesus, com muita sabedoria se levanta e diz: aquele que não tiver nenhum pecado, então atire a pedra nela. Se você não tem nenhum pecado, se você não errou, que você atire a primeira pedra, né? E Jesus, então, ele usa a própria consciência daqueles homens, né, para dispersá-los daquele lugar. E é claro que aquela fala fez com que aqueles homens refletissem, né, sobre os seus próprios erros, né, sobre a sua própria hipocrisia. E um a um foram se dispersando até não sobrar nenhum homem para acusar aquela mulher. Quando todos foram embora, né, ele pergunta para a mulher: e aí, ninguém te condenou? Ele sabia que ninguém iria condená-la. O Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. E ela disse: não, meu Senhor, todos foram embora. Então ele disse: então eu também não condeno. Mas ele fala algo muito importante: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Isso é muito importante, porque o Senhor não condena. A palavra de Deus diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós lemos aqui juntas, aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo que não veio para condenar, mas veio para salvar o mundo. Porém o Senhor diz: eu não condeno você. Vá e não peques mais. Vá e mude o curso da sua vida, mude de direção. O Evangelho é um Evangelho que nos liberta da condenação, mas é um Evangelho que nos conduz a uma vida diferente, a uma vida com comportamentos diferentes, com atitudes diferentes. Não dá para você
dizer que é cristã e que tem Jesus na sua vida e continuar com as mesmas atitudes e continuar vivendo do mesmo jeito. Precisa, né? Existe um marco, a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? A contagem do tempo na história é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. A gente aprende isso na escola. A nossa história pessoal precisa ter esse marco também. Existe a Lidiane antes de Cristo e a Lidiane depois de Cristo. Não pode ser a mesma coisa. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. E me entristece muito quando eu vejo pessoas, né, pregando esse tipo de coisa na internet. Que eu posso continuar com a minha vida de pecado porque Jesus não me condena. Sendo que aqui Jesus é muito claro, eu não condeno você. Vá e não peques mais. Vá e não cometa mais o mesmo erro. Vá e mude de vida. Porque o evangelho é um evangelho de transformação. Um evangelho que não transforma, que não muda, né? Que não gera arrependimento, que não gera mudança no caráter, mudança no comportamento, mudança nas atitudes, mudança na sua mentalidade, mudança na forma como você fala, nas palavras que saem da sua boca, da forma como você trata o seu esposo, da forma que você trata os seus filhos. Um evangelho que não muda não é um evangelho de verdade. Não é um evangelho de verdade. Não importa quantos anos de religião você tenha. Se você não mudou a sua vida, se você não mudou, né? Se você não apresenta o fruto do Espírito, algo está errado. É necessário você dar um passo para trás, você refletir, pensar nos seus erros e mudar o curso da sua vida e buscar de fato um arrependimento genuíno, um arrependimento que transforma. Então aqui Jesus diz, ele não condena, mas mude de vida. Né? Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, mas mude de vida. Faça diferente. Você não pode mudar o seu passado. O meu passado eu não posso mudar. Se eu pudesse voltar no tempo com a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria evitado muitas coisas na minha vida. Mas eu não posso mudar meu passado. Eu não posso mudar o que eu fiz. Eu posso fazer diferente a partir do momento em que eu encontro com Jesus, em que eu caminho com Ele, em que eu tenho esse encontro especial, e é um encontro que me liberta da condenação, mas que me leva e me conduz para uma nova vida também. Então, mulher, muitas vezes nós ficamos presas ao passado, achando que nós não podemos ser diferentes. Só que o Senhor prova que Ele não se importa com o nosso passado. Ele nos libertou desse passado. Mas Ele se importa sim com o que você faz a partir do momento que você tem um encontro genuíno com Ele. Então pense nisso. Pense nisso. Será que esse relacionamento de Jesus que você tem vivido, ele tem sido sincero? Você realmente tem te levado para uma transformação, para você refletir sobre os seus erros? Aqui Jesus fez com que aqueles que estavam prontos para apedrejar a mulher pensassem nos seus erros. Foi isso que ele fez. Ele fez com que todo aquele povo ali que estava pronto para condenar aquela mulher, ao invés de pensar no pecado da mulher, pensasse nos seus próprios pecados. Quando eles pensaram nos seus próprios pecados, eles desistiram de jogar pedras. Eles desistiram de condenar aquela mulher, porque perceberam que eles eram tão pecadores quanto ela. E é isso que acontece, sabe, mulher, quando nós olhamos para dentro de nós mesmas com humildade e com muita coragem. É necessário muita coragem e humildade para reconhecer os seus erros, para reconhecer que você também precisa de libertação, para reconhecer que você também precisa de cura, não só o outro. Quando você olha para dentro de você e você percebe que você ainda precisa mudar tanta coisa na sua vida, você desiste de condenar o próximo. Você desiste de jogar pedras no próximo, porque você percebe que você é tão pecadora quanto
e que você também precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Todas nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor, sem exceção. E quando nós entendemos isso, nós paramos de olhar com olhar de julgamento. Nós não condenamos mais, porque sabemos que nós também temos nossos próprios erros. E nós precisamos também nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos. Amém? Vamos continuar lendo então. Jesus, a luz do mundo. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Olha o senso de identidade de Jesus. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele ia. Por isso que ele não tinha dúvidas. Por isso que por mais que atacassem, por mais que o acusassem, por mais que o questionassem, aquilo não abalava Jesus. Não abalava Jesus porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele veio e para onde ele iria. Então, essa noção de identidade, nós precisamos ter firmes em nós também. Você tem que saber de quem você é filha, da onde você veio e para onde você vai, né? E aí as acusações, as difamações não vão fazer diferença para você quando você sabe exatamente quem você é. Mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: para onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então veja só, Jesus pregou livremente, ensinou livremente até chegar o momento. Até o chegado momento em que ele seria preso, humilhado, crucificado e ressuscitaria depois de 3 dias. Então, mais uma vez, veja que existe o tempo certo das coisas. Existe o tempo certo para que as coisas ocorram. E até chegado o momento, Jesus pôde pregar livremente. E pôde falar, né, os seus ensinamentos livremente, sem que ninguém prendesse, sem que ninguém fizesse nada contra ele. E eu acredito nisso, mulher, que nós estamos num momento em que nós podemos falar abertamente de Cristo. Podemos falar livremente do Evangelho. Hoje eu posso estar aqui e falar, né, para quem quiser ouvir. Mas eu creio que chegará um momento que nós não teremos essa liberdade. Chegará um momento em que as pessoas vão nos odiar cada vez mais e nós não teremos essa liberdade. Por isso nós precisamos falar e nós precisamos levar essa palavra de Deus para as pessoas enquanto há tempo. Chegará um momento que não será mais possível e eu acredito nisso. Vamos continuar lendo. Jesus defende a sua missão e autoridade. Outra vez, Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Porque isso eu lhes disse, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, e esse eu sou está em letras em caixa alta e está em letras maiúsculas, vocês morrerão nos seus pecados. Então aqui está dizendo que se eles não crerem que eu sou
né? O mesmo termo utilizado lá quando Moisés pergunta, né, na sarça ardente, né, qual é o nome dele, qual é o nome de Deus. Deus diz que o nome dele é Eu Sou. É assim que Deus se define. É assim que Deus se nomeia. Eu sou. Eu sou. E aí é que Jesus está dizendo, porque se não crerem que eu sou, né? Ele usa o mesmo termo. Se vocês não crerem que eu sou o Deus vivo, que eu sou o Deus vivo que veio, né? Que eu sou o Filho do Deus vivo, vocês morrerão em seus pecados. Aqui Jesus deixou muito claro quem ele é. Jesus se revela para eles quem ele é. Eu sou. Eu sou. Né? Mas infelizmente os fariseus eles não tinham uma mentalidade para compreender aquilo que Jesus estava falando. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus já tinha falado quem ele era. Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Gente, eu gosto muito das respostas de Jesus. Jesus está dizendo aqui, gente, o que eu estou dizendo para vocês desde o começo? Vocês estão me perguntando ainda quem eu sou, né? Eles falam assim, às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas o que eu já falei? O que eu acabei de explicar? Mais ou menos isso que Jesus fala. O que eu tenho dito para vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Ele fala de novo. Então saberão que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. A verdade que liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, né? Então, eles pensavam, né? Muitos pensavam que Jesus, que o Messias viria libertá-los de uma opressão, né? Fariam deles uma nação livre, porque naquele momento a nação era subjugada por Roma. Mas o que Jesus veio realmente é trazer outro tipo de libertação. O Senhor ele vem nos libertar da escravidão do pecado, porque o pecado nos escraviza. Se você tem um pecado na sua vida recorrente, você é escravo daquilo. Você não é livre. E é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou de nós mesmas. Nos libertou das nossas vontades, nos libertou dos nossos desejos. Nós não somos reféns dos nossos desejos. Nós não somos mais reféns das nossas vontades. Nós somos livres. Livres para viver de acordo com a vontade de Deus. Então é essa libertação que Jesus traz para nós, a libertação do pecado. E os judeus não entendiam isso. Nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. Do que você vai nos libertar? Jesus está dizendo, quando você vive em pecado, você é escrava daquele pecado, você não é livre. E eu vim para libertar vocês disso, do pecado, da condenação. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vocês porém fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão, mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês.
Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Então, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus ama a Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Ama essa palavra, ouve essas palavras e guarda elas no coração. Jesus e Abraão. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? E aí eles continuam questionando Jesus, porque não entenderam ainda quem Jesus é. Apesar de Jesus falar com todas as palavras quem ele era, eles não creram nele. Eles não creram em Jesus. Por isso continuavam questionando. Então Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez ele usa esse termo, eu sou. E os judeus não tinham entendido ainda. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui Jesus diz verdades. E a verdade, ela liberta. Mas se você não tiver o coração aberto para a verdade te ofende. E aqui aqueles homens se sentiram ofendidos por Jesus e por isso pegaram pedras para atirar nele. E é isso, mulher. Você tá aberta para ouvir a verdade e para ser liberta para a verdade, ou a verdade ofende você? Para algumas pessoas que tiverem o coração aberto, a verdade vai libertá-las. Libertar dos seus desejos, libertar do seu egoísmo, libertar do seu orgulho, libertar dos seus pecados, libertar de uma vida distante de Jesus, distante de Deus, de uma vida vazia, de uma vida que fica procurando preencher esse vazio com tudo, menos com Deus. Mas se você não tiver um coração aberto, a verdade vai te ofender e você vai querer atacar quem fala a verdade. E é que esses homens quiseram atacar Jesus por ele falar a verdade e porque eles não tinham o coração aberto para receber essa verdade. Então quem ama a Deus, quem tem Deus, quem é filha de Deus, ouve a verdade e é liberta por essa verdade. Ouve a palavra de Deus e guarda essa palavra no seu coração. Que nós possamos de fato sermos filhas genuínas desse Pai, né? Ter cada vez mais fome e sede dessa palavra e guardar essas palavras no coração.
buscar com humildade, com coragem, sermos aperfeiçoadas todos os dias nele. Temos uma vida de acordo com a vontade do nosso Pai e não de acordo com os nossos desejos egoístas, com as nossas vontades egoístas. Quem ama o Pai faz a vontade dele. Amém? Vamos orar então, a nossa leitura terminou aqui, né? Amanhã a gente volta então com o Evangelho de João capítulo 9, tá? E se você não conseguiu assistir essa live completa, ela vai ficar salva depois lá no YouTube. Vamos orar então? Pai, obrigada pela sua palavra que nos liberta do pecado, nos liberta da condenação, nos liberta de nós mesmos. Em Ti nós temos essa liberdade para fazer a vontade do nosso Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sozinha nós não conseguimos. Precisamos da Tua orientação, precisamos, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças todos os dias para continuar nesse caminho, para não olhar para trás, para permanecer em Ti e para permanecer crescendo na Sua presença. Abençoa cada mulher presente nessa live, que elas possam ter um dia de paz, um dia em que elas possam sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz e receber respostas específicas para a vida delas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Muito obrigada pela sua companhia, mulher de Deus. Amanhã a gente volta então com o capítulo 9. Um beijo no seu coração e até amanhã.